viajando, que tem televisão no quarto, aqui ó, eu vou lá e puxo da tomada, não fica nem aquela porcaria daquela luzinha de stand-by acesa não, porque a gente esquece às vezes que a pálpebra bloqueia a parte da luminosidade, mas ela não é nenhum backlight não. Você girou, superficializou o sono, vem aquela luzinha ou fixa ou piscando e você acorda. Acordou, você já perdeu ali ó, 1 a 2 chances de desenvolver sono REM. E aí você começa a ver a diferença. Qual é a diferença que eu me refiro? Que dormir é diferente de descansar. Isso às vezes passa despercebido pela gente. Vocês já experimentaram dormir a noite inteira e acordar no dia seguinte com o corpo parece todo cansado? Parece que levou uma coça. Já experimentaram essa sensação? O contrário, depois de uma refeição leve, um almoçozinho, aí você deita para dar aquela cochiladinha de 20, 30 minutinhos, o que os mexicanos chamam de la siesta. E aí você acorda depois dessa cochilada, cheio de energia, cheio de disposição para tocar o resto do dia. Alguém aqui já experimentou essa sensação também? Nada mais simples do que isso para mostrar que dormir é diferente de descansar. E qual é o sono que a gente está valorizando aqui? É exatamente o sono que descansa, é o sono reparador. Outra situação que a gente tem que atender, comer aveia, milho, arroz integral. Precisamos comer cereais integrais. E as pessoas às vezes se esquecem. O pessoal não tem o hábito de botar aveia, por exemplo, no seu rancho mensal. Mas não esquece do tal do miojinho. Me dá até coceira quando eu lembro disso, sabe? Eu tenho urticária. Qualquer dia desse eu vou ser processado pelo fabricante do miojo. Mas acompanha comigo, gente. Vocês querem troço mais terrível do que esse? O que é esse miojo? Porque vamos combinar aqui, ó. Uma massinha que diz que fica pronta em 1 a 3 minutos, o que você está cozinhando ali? Nada, né? Você está amolecendo aquele troço, certo? Quando a massinha está molinha, você saca ela do fogo, rasga um pacotinho que tem uma química braba, aí mistura aquele troço para dar gosto e joga para dentro para encher a barriga, né? O que um troço desse vai te dar de nutriente? Então assim, ó, nós precisamos entender o que melhora a qualidade do nosso sono, se ele é um dos aspectos mais importantes. Cereais integrais, precisamos consumir. Além desses aqui, agora nós temos aí à disposição, não sei se para vocês aqui, mas lá no sul para a gente chega nos mercados com muita facilidade, a tal da quinoa, que é um cereal que vem lá da Cordilheira dos Andes. Conhecem quinoa? Fantástico, negócio bom demais. Muita gente nem conhece, mas o danado miojinho está lá no prato, é um terror, rapaz, vamos à frente. Enfim, e precisamos pegar 1 horinha de sol por dia. Agora, atenção, aqui ó, desde que não seja radiação ultravioleta. Algum profissional de saúde já mandou vocês caminhar ou pegar aquele solzinho das 11 da manhã até as 3 da tarde? Hein? Alguém já mandou vocês caminhar e pegar o sol nesse horário? Acredito que não. Primeira razão, para você se afastar disso aqui. Isso aqui é um problema sério. Câncer de pele hoje, só para vocês terem uma ideia, é o segundo tipo de câncer mais frequente em ambas as populações. Em ambas as populações. Já ultrapassou nos homens o câncer de próstata, só perde para câncer de pulmão. Nas mulheres já ultrapassou o câncer de colo de útero, só perde para o câncer de mama. Quem usa filtro solar aqui regularmente, por favor? Só para mim saber. Olha como é que baixa consideravelmente o número de mãos levantadas. Gente, vocês estão brincando com a saúde de vocês, principalmente num ambiente como esse aqui, que é muito quente. Filtro solar tem que fazer parte da rotina diária de vocês, sabe? Levantem, façam sua higiene íntima, pegue aquele solzinho da manhã, que é importante, não só porque não tem ultravioleta, mas nós vamos falar aqui do infravermelho longo, que faz parte da radiação solar e é o filé mignon, é o que ativa a vitamina D, o que melhora, previne uma série de doenças. Agora, depois tem que passar filtro solar. Não tem jeito. Isso hoje é uma realidade. Não usar filtro solar regularmente é leviandade. É você brincar com a sua saúde, deixar realmente uma porta aberta para cliente um problema sério, difícil de se resolver, quando a gente consegue resolver.
Por que a melatonina é importante? Ela é fundamental na liberação do natural killer, que é uma célula que elimina células mal fabricadas. Aqui, ó, das 13 bilhões de células que são regeneradas diariamente. Quem é bom de matemática aqui, ó, divide 3 bilhões por 5. Pararam para pensar, para raciocinar em cima disso? Não precisa o valor absoluto. Só que é quantas células você deixa de regenerar, de recuperar, se você perde uma oportunidade de desenvolver sono REM. Imagina você perder 2. A hora que você começa a entender isso aqui, você começa a entender por que às vezes você acha que dormiu a noite inteira e acorda no dia seguinte com o corpo cansado. Parece que está doído, dolorido, né? Isso é importante, gente, valorizar como a gente dorme, ter qualidade, fazer exatamente essa função reparadora. Além de tudo, a melatonina é um dos melhores antioxidantes naturais, vai combater os radicais livres com mais eficiência. E quando eu começar a falar para vocês um pouquinho de doenças crônico-degenerativas, que são as doenças que matam hoje em dia, que limitam as pessoas hoje em dia, nós vamos falar muito bem quais são as razões das doenças crônico-degenerativas, como infarto, derrame, reumatismo, câncer de uma maneira geral, fibromialgia, enfim. Vários dos problemas que os senhores estão lidando e esbarrando nele aí diariamente. Tem basicamente 2 teorias muito em vogas. A teoria do estresse oxidativo, que entra exatamente a função reguladora do antioxidante, porque o grande responsável é o tal do estresse oxidativo, que é um viciozinho, uma alteração que dá numa das reações químicas do corpo, que dispara ali um radical, geralmente de oxigênio, que vai machucando a parte mais sensível. Aí a genética fala muito alto. E a segunda teoria, a teoria da inflamação, que vocês vão ver que a imensa maioria desses problemas tem uma origem inflamatória. E a partir daí é que a gente entende como é que esse produto da Nippon Flex faz uma verdadeira revolução na nossa vida, em termos de prevenção. A melatonina passa então a ter um efeito protetor nas doenças cardiovasculares, que é o óbvio, e ajuda a prevenir o aparecimento da doença mais temida pelas pessoas, que é o câncer. Quando você passa a ter benefícios desse sono reparador, você passa a ficar dormindo e descansando, passando mais vezes pelo sono REM, você passa a ter equilíbrio na produção de hormônios, combate o estresse. Diminui percepção dolorosa, mantém sob controle a dor crônica. Melhora a absorção de glicose pelas células, evita o diabetes tipo 2, disparado, o mais comum deles. Ativa os principais agentes de defesa do organismo, evita doenças infecciosas. Os senhores acham que isso é importante hoje em dia? Nós estamos aí, depois daquele surto de H1N1, tendo a volta de doenças até então, né, eliminadas do Brasil. Volta do sarampo, temos surto agora ali no João Pessoa, né? Cólera, tuberculose, que nunca deixou de ser endêmica, mas agora, por causa da síndrome de imunodeficiência adquirida, está tomando, assim, aspectos bizonhos aqui no nosso país, que não deveria, um país que se diz já em desenvolvimento, já beirando já a zona do desenvolvimento absoluto, fazer o quê? Outra situação, aumenta a síntese de leptina, responsável pela saciedade, evita o ganho de peso, outro grande mal da modernidade, que é a obesidade. Diminui risco dos distúrbios mais comuns da modernidade, como hipertensão, infarto, derrame, depressão. Um estudo desenvolvido pela Universidade Federal de São Paulo, Universidade de Chicago, USP, INCOR, publicou em 2008 esse textozinho como título aqui, dormir mal é tão perigoso quanto não se alimentar bem ou não praticar atividade física. Me permitam discordar um pouquinho desse título. Para mim, dormir mal é mais perigoso do que não atender as outras 2 necessidades. Por quê? De que me adianta eu mudar minha alimentação, retomar a alimentação mais saudável, passar realmente a me movimentar de forma regular, para ter uma atividade física regular, se eu durmo mal? Se eu não descanso, se eu não reparo as células que eu desgastei no dia anterior, eu estou subaproveitando as outras 2. Por isso que para mim dormir mal é mais perigoso, não é tão perigoso, mas é mais perigoso do que não atender as outras 2. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos em frente então.
A segunda não pode ser diferente, é a alimentação. Agora, que alimentação? Alimentação balanceada, todo mundo fala. Eu digo que a gente vive um verdadeiro paradoxo alimentar, principalmente depois da Revolução Industrial. Com o advento da indústria na questão da alimentação, vocês podem observar, para quem tem condições, eu digo sempre, para quem tem condições, esse negócio de fome é bobagem, né? Você vai em qualquer canto e você arruma comida, algo para aquecer o estômago é a coisa mais simples do mundo, nem que seja o tal do... nem vou falar, mas nem que seja o tal, sabe? Agora, vocês podem notar, quanto mais comida a gente tem à disposição no supermercado, menos nutriente nós temos também à disposição. E todo mundo está se dando conta disso, por isso que está crescendo nos espaços do supermercado aquela bancadinha destinada a produtos orgânicos. Produtos orgânicos está crescendo não é porque ele é só livre de agrotóxico, não. É porque você atende muito melhor as condições para que ele te dê nutrientes. E efetivamente melhore um pouco a tua qualidade de vida. Porque eu digo sempre para as pessoas, quem vai falar para vocês o que deve comer, o que não deve comer, vai apresentar geralmente isso aqui de uma forma gráfica, mais bonitinha, que é a pirâmide alimentar. Eu trago para vocês a da Universidade de Harvard, que é a segunda mais aceita no mundo, só perde para uma outra do mesmo país, que é a pirâmide alimentar do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Mas não se preocupem, porque uma com a outra aqui, ó, só trocam essas duas prateleiras de base aqui de posição. A de Harvard está aqui não é por acaso, é porque eu concordo mais com ela mesmo. Ela leva em consideração aquele estudo que mostra a importância de você consumir cereais integrais e coloca isso aqui junto com os óleos vegetais, os óleos insaturados, na base da pirâmide, que é o que você tem que consumir mais. Enquanto que a do Ministério da Agricultura joga para baixo isso aqui. Todo mundo tem que puxar um pouco sardinha para o seu lado, essa é a verdade. Então ela diz que você tem que consumir mais verdura, legumes, frutas. Mas eu digo para vocês, verduras, legumes não inventam sais minerais. Eles te dão o que eles conseguem muitas vezes te retirar do solo. E hoje, essa é uma realidade. O nosso solo é mais pobre do que décadas atrás, do que nos anos 50, anos 70, dos nossos pais, dos nossos avós. Hoje, quem produz alimento em massa mal tem tempo de adubar o solo com nitrogenado e cascalho. E aí eu pergunto, cadê o selênio? Cadê o zinco? Cadê o cromo? Que são elementos essenciais para que você tenha qualidade na tua vida, que complementam essa sua necessidade de nutrição. Por isso que hoje é unanimidade, que por melhor que seja a nossa alimentação, nós temos que tomar hoje suplementos vitamínicos. Por quê? Se os senhores observarem, depois da Revolução Industrial, hoje, como a gente tem muita coisa à disposição no supermercado, você quando compra um pacotezinho de qualquer coisa industrializada no mercado, no verso daquele pacote tem um quadradinho ali que tem uma tabela, né? Escrita assim, ó, VD percentual. Já repararam nisso? Isso o que é? É o valor de referência diária. E ali diz quantos % tem de cada nutriente e o que atende às tuas necessidades diárias. Só que isso é uma tabela firmada no final da década de 40. Então atendeu muito bem o que adoecia, o que matava as pessoas naquela época. O que era? Desnutrição e infecções. Depois do pós-guerra veio o advento do antibiótico, as infecções praticamente ficaram sob controle. De vez em quando aparece um bicho aí mais resistente, a ciência vem e bota um antibiótico mais forte. E a gente vai levando por aí. Desnutrição mesmo, eu digo que eu sou exemplo vivo. 89, dezembro de 89, eu fiz 20 anos de formado. Carência de vitamina D. Alguém lembra o que é? Raquitismo. Nunca vi. Só conheço de livro. Nunca atendi uma pessoa com raquitismo. Carência de vitamina C. Era o tal do escorbuto. Também outra situação. Só conheço de livro. Funcionou muito bem? Funcionou muito bem para a época. Só que hoje, gente, o que mata hoje em dia? O que mata hoje em dia? Infarto, derrame, câncer, doenças reumáticas das mais variáveis. Não é isso que está matando hoje em dia? Osteoporose, o pessoal sofre muito disso? Pois é, só que para essas coisas, aquele valor de referência diária, ó, já foi há muito tempo, não serve. Você precisa hoje de uma carga de nutriente
fruto desses problemas mais graves e do quanto você é agredido por essas poluições que a gente encontra no dia a dia, necessita de uma suplementação de vitaminas e sais minerais muito maior do que está explicadinho ali naquele valor de referência diária. E isso a gente precisa entender. Por isso que é importante fazer uma suplementação vitamínica, porque melhor que seja a nossa alimentação, você não vai estar ingerindo nutrientes suficientes. O que você precisa comer menos? Está aqui no ápice, ó. Carne vermelha, manteiga, pão branco, massas, doces, alimentos refinados, processados, leite e derivados. Aí o pessoal fala comigo, doutor, você é doido, né? Eu aprendi que leite é um alimento fantástico. Ai, 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 como é que eu vou proteger, me prevenir? E a minha osteoporose, doutor? Eu digo, gente, não precisamos entrar em conflito nenhum. Eu também acho leite um alimento fantástico para filhotes. Tem que ficar bem entendido. Quem precisa de leite? É filhote. Alguém aqui conhece algum animal na natureza que não seja o homem que consome leite em fase adulta? Me cita, por favor. Alguém lembra? Outro dia me falaram assim, o gatinho toma leite. Eu falei, pô, o gatinho tomar leite, tu tem que tirar tudo da frente dele, só deixar o leite, né? Porque senão não vai, né? Não vai. Leite, e não é por cada nata. Outro dia chegou um senhor e a gente foi conversar a respeito da alimentação, ele falou assim, mas doutor, eu só tomo leite desnatado. Eu digo, grande porcaria, o problema não é a nata do leite, o problema é que tu não tem condição de digerir a proteína do leite. Nós perdemos a capacidade de digerir a proteína do leite aos 5 anos de idade. Alguns livros falam até 7 anos, alguns casos assim excepcionais. Por isso que leite é um alimento para filhote. Né? E assim, ó, não precisam acreditar, eu sei que aqui, por exemplo, na região, tem bons queijos, não é verdade? Tem bons queijos aqui ou não? Então, a hora que vocês chegarem em casa, faça uma experiência, né? A hora que vocês chegarem em casa, vão lá e comam uma boa fatia de queijo, aquele queijo gostoso, saudável. Sabe o que vai acontecer com vocês nessa suave experiência? Passado 20, 30 minutinhos, vocês vão ficar tudo barrigudinho, coisa mais linda do mundo, rapaz. Por quê? Porque se você não digere a proteína do leite, como é que teu corpo vai fazer para digerir o leite?